anúncio do apoio do senador Eduardo Gomes à candidatura de Ronaldo Dimas é um reforço considerável à campanha do ex-prefeito de Araguaína. Mesmo circunstancial, ela dá um impulso na candidatura, no projeto de Dimas. Eu digo circunstancial porque ainda falta muito para as convenções partidárias, elas acontecem lá em julho e agosto, início de agosto. Então, há muita água para correr debaixo dessa ponte. Se Dimas não for viabilizado por pesquisas eleitorais, então certamente o grupo de Ronaldo Dimas e Eduardo Gomes, que já vem há muito tempo se formando, pode certamente mudar o candidato. Essa deve ser a ideia, porque efetivamente Eduardo Gomes tem mais musculatura política no estado do que Ronaldo Dimas. É provável que Eduardo Gomes tenha meditado, refletido sobre o seu papel nesse momento no Congresso Nacional, onde é líder do governo do presidente Jair Bolsonaro, e o presidente Jair Bolsonaro é candidato à reeleição, ou seja, tem tarefas nacionais que exigiriam a presença do senador lá em Brasília. E a perspectiva de um segundo mandato, convenhamos, não é uma má ideia, não é verdade? Então, ele definindo os candidatos, certamente teria que dividir seu tempo entre Brasília, as questões nacionais e a política miúda aqui do estado do Tocantins. Então, no momento, ele tomou essa decisão. Mas o Eduardo tem um bom relacionamento com o Ronaldo Dimas, certamente a questão ela não vai ter problemas internos aí. Pode ter alguns aliados de Gomes, podem, evidentemente, não acompanhá-lo nessa decisão de apoiar Ronaldo Dimas. Mas isso pode ser minoria, mas são coisas da política que Dimas e Gomes podem muito bem administrar. Agora, veja bem, essa decisão de Gomes de aliar-se a Dimas, ela certamente impacta em outras candidaturas. Impacta na candidatura de Wanderlei Barbosa, né, que pode receber esse pessoal que não iria com Gomes, mas não iria com Dimas, não é verdade? E pode também impactar na campanha de Paulo Mourão. Paulo Mourão é considerado no meio político aí, tanto de oposição como situação, um candidato competitivo nas eleições. Tem muita gente aí negligenciando Paulo Mourão, mas não é verdade. Os políticos aí têm as suas pesquisas internas e alguns até acreditam que se Paulo estivesse num partido mais leve que o PT, teria chances concretas de ganhar esse governo. Não é? Então, por que isso? Porque a militância do PT prejudica um pouco a candidatura, qualquer candidatura. Essa militância orgânica do PT, ela não difere muito da militância orgânica de Jair Bolsonaro. É muito fácil lembrar isso. Quem não se lembra aí dos governos Lula e Dilma, como a militância do PT se comportava? Então, isso termina influenciando no eleitorado, que não é filiado ao PT. E com isto, trazendo consequências à candidatura de Paulo Mourão. Paulo Mourão tem transitado nesse meio. O PT, a direção do PT, os políticos do PT mais inteligentes, mais experientes, já perceberam isso. E tentam classificar Paulo Mourão. Por exemplo, eu entrevistei o deputado federal Célio Moura recentemente na Rádio Conexão, e ele disse claramente, o Paulo é petista há mais de 20 anos, então não há nada que diferencie o Paulo da militância. Mas na militância a situação não é essa. Um grupo, por exemplo, mais radical, ligado ao deputado Zé Roberto, que deve ser candidato a deputado federal, pensa diferente. Então isso atrapalha porque divide o PT. Tanto que o PT no Tocantins sempre foi diferente do PT nacional. O Lula foi eleito, reeleito, a Dilma eleita, reeleita, não é? O Fernando Haddad bateu o Bolsonaro no Tocantins em 2018. No entanto, o desempenho dos candidatos do PT ao governo do Estado foi sempre o pior possível. Então ficou sempre lá nas piores colocações em termos de voto, apesar dos presidentes. Com Lula, o PT hoje pensa diferente na questão eleitoral. No entanto, a militância petista continua do mesmo jeito, diferente de Lula e das nacionais, que já usam de pragmatismo, deixando lá atrás essa questão de leninismo, marxismo, que a militância nunca leu e não conhece, fora desse circuito da administração pública, e
que deve ser o correto, na verdade. Afinal, a administração pública não pode ter ideologia, porque o dinheiro é público, é daquele conservador, daquele progressista, do comunista, que não existe comunismo no mundo mais, do capitalista. Então, a administração pública ela é formada por recursos de todos, ou seja, recursos do público, onde não cabe a ideologia partidária, não cabe o sectarismo e nesses anacronismos da militância do PT. Então está aí o abacaxi. O Dimas tem a missão de viabilizar-se, de crescer nas pesquisas, de mostrar-se viável. O PT de dominar essa militância aí, para ter êxito, algum êxito aí, um êxito maior, uma chance maior de êxito nas eleições, e Wanderley Barbosa que vai conviver com o passado, ou seja, Wanderley para viabilizar, ganhar musculatura, terminou contradizendo-se no seu discurso, ou seja, ele diz que é um curraleiro e diz que vai ser já agora se o Tocantins vai ser administrado por um curraleiro, sugerindo que nesses 30 anos o Estado era administrado por alienígenas que não tinham compromisso com o Estado, mas está juntando-se a senadora Cátia Abreu, a senadora Irajá Abreu e trazendo a tiracolo o ex-senador Vicentinho Alves e o deputado federal Vicentinho Alves, ou seja, uma chapa certamente com o pé no passado que Wanderley até então tem condenado. Um bom dia para você.